Bom dia, família bendita do Senhor. Que a doce, suave e maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coraçãozinho de cada um de vocês nessa manhã. Parece que me ajudar hoje, né? Não. Nós oramos e repreendemos todo e qualquer levante do maligno. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua santa misericórdia, que venha sobre nós agora, Senhor. E que o Senhor esteja agora repreendendo todo e qualquer levante do maligno neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Som. Enquanto ela arruma, vamos orar, não é? Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na Tua presença nós estamos. E entramos, Senhor, na Tua santa presença pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue carmesim, Senhor, que nos dá essa ponte, Deus, de chegarmos até o trono da graça e podermos, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, falarmos contigo, ouvir a Tua voz, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, quero colocar cada vida que aqui está, os que nos ouvem também, Senhor, pela internet, que o Senhor conhece cada coraçãozinho, que o Senhor esteja alcançando, meu Deus, de uma forma tremenda, porque a Tua palavra é viva, Senhor, e ela não vai voltar para Ti sem antes fazer aquilo que o Senhor determinou nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem. Eu vou dizer para vocês por que eu tenho que usar este microfone. Eu tenho um problema na minha mão desde que eu tive câncer e eu tive que retirar todos os músculos deste braço. Então, eu não consigo ficar muito tempo segurando. De repente, eu perco a coordenação. Entenderam? Não é por nada, é por isso aí mesmo. Mas nós vamos tentar. O Senhor vai me fortalecer agora e nós vamos conseguir. Amém? Queridos, nós encontramos na Bíblia, não sei se já colocaram ali, amor e justiça. Hoje é esse tema. Nós encontramos na Bíblia dois atributos distintos de Deus. O primeiro, que está registrado na palavra de Deus em 1 João, no capítulo 4, diz que Deus é amor. Salmos, no capítulo 11, diz que Deus é justiça. Então, na mesma proporção que Deus é amor, Ele também é justiça. Ele exerce justiça. Então, fica um pouco difícil para muitas pessoas entenderem isso. É por isso que muitas vezes alguém nos questiona, chega diante de nós e fala: mas se Deus é amor, por que tanta violência? Por que tanta inocentes que morrem? Por que acontece tragédias? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Se Deus é amor. Mas nós vamos ver um exemplo dentro da palavra de Deus. Vamos tentar mostrar para vocês um exemplo de amor e justiça na Bíblia, que vai nos explicar, que está em João 3,16. Eu acho que todos nós que somos cristãos devemos conhecer esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe amor maior do que esse? Dar o próprio Filho em favor de alguém? É claro que não. Nós que somos mãe, que somos pais, nós sabemos quanto é difícil ter que tirar o nosso filho e entregar para alguém, para salvar alguém.
Jamais o amor que nós temos, o amor natural que nós temos, nós faríamos isto. Então Deus, Ele criou o homem para ser feliz. Ele criou o homem para ter uma vida repleta, uma vida eterna. Deus envia o seu Filho para o mundo para que fosse salvo por Ele. Porque Ele olhou e viu que a maldade do mundo estava corrompida. Ele viu que o povo estava se corrompendo. Então Ele pega o seu próprio Filho e envia para salvar aqueles que estavam perecendo. Em Gálatas capítulo 3, no verso 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Então Deus olha para aquelas pessoas que Ele imaginava, Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito de salvação. Ele olha e vê o povo corrompido, Ele vê a humanidade sofrendo, a humanidade partindo por um outro lado, partindo para o pecado. Então, quando Ele vê isso, Ele deixa o esplendor da sua glória e Ele vem até nós para se tornar maldição no nosso lugar. Vem para este mundo. Filipenses capítulo 2, verso 7, nós vemos que Ele é dono de tudo o que era seu, e Ele tomou a forma de servo, tornando-se como seres humanos. Então Ele vive a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E eu quero ler com vocês Isaías capítulo 53, no verso 10, só a parte A. Está aqui no telão? Todavia ao Senhor agradou mulo, fazendo-o enfermar. Então, o que o profeta Isaías está falando aqui, queridos? Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Só até ali. O que o profeta Isaías está falando ali? Ele está falando que o próprio Deus, que é amor, que por amar a humanidade, esmagou o próprio Filho para salvar pecadores miseráveis, condenados à morte, como eu e você. E esse esmagamento do próprio Filho era para nós pecadores. Jesus foi morto para absorver a ira de Deus, que essa ira era para ser derramada sobre mim e sobre você. E eu quero fazer aqui uma pequena analogia, para que nós possamos entender melhor isso. O oleiro desce até a olaria, e ele olha então, milhares de vasos, aqueles vasos todos preparados ali para cada propósito. E ele então escolhe o melhor vaso que ele encontra, o vaso mais valioso, o vaso mais perfeito, o vaso mais querido dele. E ele pega então aquele vaso e vai nos demais vasos e vai retirando toda a imundícia, toda a sujeira, tudo aquilo que ele pode tirar de contaminação daqueles milhares de vasos, e vai colocando dentro desse vaso valioso que ele tem. E ele coloca ali. Depois que ele colocou tudo ali, para que aqueles demais vasos não fossem prejudicados, não fossem destruídos, ele vem com a sua ira e ele destrói aquele vaso preferido dele, aquele vaso mais valioso que ele tinha ali na olaria. E ele então vem com a sua ira e quebra pedaço por pedaço. E assim Deus executa a sentença da lei que Ele mesmo decretou, que está em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Você pecou, você tem uma dívida. Não tem como você saldar essa dívida. Então o próprio Deus pega e vem e envia alguém para poder rasgar essa dívida que você tinha. A condenação era para você, era para mim.
Mas Deus então joga somente sobre aquele vaso. Por amor, Jesus pagou a dívida por mim e por você. O próprio Deus decretou a lei e o próprio Deus executou a sentença. Amor e justiça. O pecador merece o castigo e merece a ira de Deus. Por quê? Porque infringiu a lei. Porque infringiu a lei. Qualquer infração de lei, há uma condenação, há uma pena. O pecador escolheu pecar. Ele escolheu. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a livre escolha. Tanto é que ali em Deuteronômio, no capítulo 28, ele coloca duas listas paralelas. Ele coloca: se você obedecer, se você fizer isto, você vai ser abençoado. A bênção estará sobre a sua vida, sobre a vida dos seus descendentes. Do outro lado, mas se você não obedecer, se você desobedecer, então ele coloca uma lista do que seria a maldição que viria e que virá sobre sobre você, caso nós desobedeçamos. Então ali ele está: se ouvir a voz de Deus, se você ouvir e obedecer a lei de Deus, então você será abençoado. Mas se você não ouvir, a maldição virá e te alcançará. Assim como a bênção também nos alcança. Em Salmo 45, no verso 7, diz que Deus ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. O que é iniquidade? São pecados que você vai praticando, mesmo sabendo que é errado, mesmo que é pecado, mas você está fazendo, você volta a pecar. São pecados repetitivos. Romanos, no capítulo 1, no verso 18, diz que a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra todas as pessoas desumanas e cruel. E aqui entra a violência, aqui entra a desumanidade, aqui entra a perversão sexual, moral e qualquer outra. Nessa lista entra tudo isso. Deus é um justo juiz. Então nós podemos dizer que a justiça de Deus dá a sentença e a ira de Deus cumpre a sentença. A justiça de Deus dá a sentença e a ira de Deus vem e cumpre a sentença. Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara e insiste em afirmar que Deus é um reto juiz. Deus é um juiz reto, um justo juiz. E essa verdade que nós conhecemos na palavra de Deus, ela é ensinada dentro do Antigo Testamento por diferentes pessoas e em tempos distintos. No livro de Salmo, no capítulo 105, verso 7, diz que Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos percorrem toda a terra. Os seus juízos percorrem toda a terra, está falando de toda a humanidade, em qualquer parte do mundo. Está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 9. E Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, fazendo o quê? Observando atentamente tanto os bons quanto os maus. Então Ele está atento tanto a você que tem um coração bom, que tem um coração reto, quanto também aqueles que praticam a injustiça, aqueles que desobedecem à lei de Deus. Queridos, quando Deus começa a ajuizar a terra, todos os moradores da terra sofrem o impacto do juízo de Deus. Todos, não fica um sem sofrer. É como se fosse a chuva. A chuva, quando ela vem para regar a terra, ela não vai molhar somente ali o seu terreno, somente a sua casa. O seu vizinho vai receber. Bênção do Senhor é a chuva.
E o seu vizinho, seja ele justo ou ímpio, ele vai receber, porque a chuva vem para abençoar o justo. Mas todos recebem. Então o juízo de Deus é a mesma coisa. Agora, nós perguntamos, por que o juízo de Deus? Por que a ira de Deus desce sobre a terra? Vamos ver em Isaías capítulo 24, no verso 5. Isso aqui eu não vou ler sozinho, eu quero que a igreja toda, numa voz uníssona, repitam comigo. Vai ser colocado ali, então vamos lá, vamos ler todos juntos. Por quê? Vamos ver por quê. Vamos lá, todo mundo junto. Respeitando as vírgulas. Na verdade, a terra está contaminada. Por quê? Por quê? Faz o que mais? Estão vendo por que o juízo de Deus vem sobre a terra? Estão observando? Guardem isso. Agora vamos voltar para o verso 2 do mesmo capítulo. Vamos lá. Juntos. Bem alto. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Em outras palavras, não escapa ninguém. Grandes e pequenos. O juízo de Deus, quando vem, é para todos. E falando do amor de Deus, nós sempre vemos a longanimidade presente nos atributos de Deus. A paciência de Deus. A chance que Ele vai dando para o povo. Para que o povo tenha tempo de pensar, de raciocinar e de ver e de escolher estar andando com uma vida justa. Porque todas as vezes que Deus vai sancionar juízo coletivo, a primeira coisa que Ele faz é avisar. A primeira coisa que Deus faz é avisar. Quando Ele vem com o juízo dEle, quando Ele vai descer com o juízo dEle para a terra. Deus manda mensageiros para avisar sobre o juízo. Deus envia pessoas, Deus fala através de sinais, Deus manda aviso. 2 Pedro, no capítulo 3, diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Ele não quer, Ele quer que todos venham a arrepender-se, que todos tenham chance de arrependimento. E no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, nós vemos que Deus não faz coisa alguma, Ele não faz nada, sem antes Ele revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Ele avisa. Assim como os pais, quando vai corrigir seus filhos, a primeira coisa que eles fazem, olha, não mexa aí, olha, aqui não pode, é a mesma coisa. É o que Deus faz, Ele vai avisando. E nós podemos verificar isso desde os tempos do dilúvio. Lá no Velho Testamento nós podemos verificar isso. Nós começamos a ler ali que não era um homem justo, ele era era perfeito em suas gerações. Ele diz que não andava com Deus, ou seja, ele andava na presença de Deus. Mas Deus olha e vê a terra corrompida. Deus olha e vê o pecado. Deus olha e vê que o povo começa a andar por caminhos diferentes daquele que Ele estabeleceu. Vamos ler Gênesis capítulo 6. E quero que vocês leiam comigo também, por favor. Gênesis capítulo 6, no verso 5. Vamos juntos? Havia o quê? E que era
Deus olhou, Deus viu, Deus conhece os corações, e Ele sabia que em cada coração havia desígnios maus, desejos maus, nada de bom havia ali. Ele olhou e Ele viu. E no verso 13 também de Noé, nós vemos que Deus avisa Noé. Ele chega e fala: Noé, olha, eu vi o que está acontecendo, e eu vou destruir a terra, eu vou trazer um dilúvio para destruir a terra. O próprio Deus avisa para Noé: vou destruir a terra. Mas ele ainda é tão misericordioso que ele diz assim: mas eu vou estabelecer uma aliança contigo, Noé. E aí Deus então dá um plano, dá um projeto para Noé: faça uma arca assim, 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 desta maneira. E Noé então obedece. E no capítulo 7, no verso 1 em diante, Deus chega e diz para Noé: entra tu e toda a sua família. Repita comigo: toda a sua família. Entra tu e toda a sua família na arca, porque te vi justificado diante de mim nesta geração. Olha o que Deus viu em Noé: um pecador arrependido e perdoado, justificado diante dele. Entra tu e toda a tua família na arca, porque eu te vi justificado diante de mim nesta geração. E o que Noé faz? Ele obedeceu. E durante mais ou menos 100 anos, Noé anunciava para o povo. Ele falava, ele avisava. Com certeza ele dizia: arrependam-se, que vai chegar um dilúvio, Deus vai vir com seu juízo sobre a terra, arrependam-se. Mas ninguém ouvia, pelo contrário, zombavam dele, criticavam ele. O dilúvio veio e todos morreram. Somente Noé e sua família foram salvos. Repita comigo: Noé e sua família. Somente Noé e sua família foram salvos. Aí nós vamos ali para Gênesis 18, no capítulo 18, no verso 20. Disse mais o Senhor, vamos lá comigo, todo mundo. Com efeito, o quê? E o seu pecado tem se agravado muito. Deus via aquele povo cada vez mais partindo para a perdição. Então, o que ele faz? Ele avisa Noé. E ele se preocupa com a família de Noé, que eram os únicos que ele olhava e via justificados. Deus disse: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, queridos, essas duas cidades apresentavam um elevado nível de promiscuidade e corrupção entre os moradores da terra. Não tinha mais como fazer. Deus dava oportunidade, deu oportunidade de mais de 100 anos ali avisando, falando, e eles não ouviam. Eles apresentavam um comportamento sexual perverso e aberrante para aqueles habitantes ali. Não tinha como. E Deus então decide destruir essas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E o que Deus faz? Ele avisa Abraão. Deus avisa Abraão. E Abraão ainda questiona Deus. Abraão ainda fala: Senhor, mas se houver ali nessa cidade 50 justos, ainda assim o Senhor destruirá a cidade? E ele faz a mesma coisa que muitos fazem. O Senhor não é um Deus de justiça? O Senhor não é um Deus de amor, de compaixão? Eu sei que o Senhor jamais
irá tratar o justo e o ímpio da mesma maneira. E Deus responde para Noé, em Gênesis 18, 26. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma e Gomorra, eu pouparei a cidade toda, por amor a esses 50 justos. Se eu encontrar 50 justos nessa cidade, eu, por amor, pouparei estes 50 justos. Mas, infelizmente, o número de justos naquela cidade era menor do que 10 pessoas. Infelizmente. E Deus, então, destruiu de uma maneira horrenda, com fogo e enxofre. Veio e destruiu completamente. Somente Ló, que era sobrinho de Abraão, e suas 2 filhas se salvaram da ira de Deus. Repitam, Ló e sua família. Vocês perceberam algo semelhante aqui nessas 2 passagens? Sim ou não? Noé e Ló e sua família se salvaram. Noé e Ló com a sua família se salvaram. Queridos, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele nunca entrega alguém, Ele nunca entrega um povo à destruição sem antes Ele ter avisado, sem antes Ele dar uma chance de arrependimento, uma chance de salvação. Deus fez isso até com os gentios. Deus fez isso até com os gentios. Aquele povo que não era descendente de Abraão, Isaque e Jacó, que Deus não tinha aliança com eles. Deus fez isso com eles. Isso está registrado no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos. Vamos lá, todo mundo junto. Veio... dizendo o quê? Continua. Por quê? Deus pega Jonas e fala para Jonas, vai até essa cidade. E chega lá e fala, anuncia sobre a minha ira, sobre o meu juízo. Fala com eles que se eles não se arrependerem, que essa é a última chance que eu estou dando. Se eles não se arrependerem, eles serão também destruídos. Deus pede a Jonas que avisasse o povo da cidade de Nínive. Aquela cidade seria destruída caso eles não se arrependessem de seus pecados. Mas Jonas se recusava a ir até lá. Por quê? Porque o povo de Nínive era inimigo dos israelitas. Os ninivitas, eles eram conhecidos pela crueldade com que eles tratavam os guerreiros que chegavam até lá. Eles furavam os olhos dos guerreiros para que eles não pudessem achar o caminho de volta para a sua casa. E Jonas sabia disso. Jonas não queria ir lá pregar para eles, porque ele sabia que ele corria risco. E Jonas tentou fugir de Deus. E depois de 3 dias dentro de um peixe, e de ser devolvida na praia, Deus fala novamente com Jonas. No capítulo 3, no verso 2, ele diz, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te enviei. Prega, fala. Vamos dar uma oportunidade para essa cidade. E Jonas, dessa vez, agora ele vai rapidinho. Ele não quer mais desobedecer a Deus, porque ele sabia que com Deus não se brinca. E Jonas então
saiu pela cidade ali pregando, ali no capítulo 3, no verso 4 de Jonas, ele sai ali, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele então vai pregando para que o povo tivesse oportunidade de salvação. E o mais interessante, queridos, que essa pregação de Jonas chegou até o rei de Nínive. E sabe o que o rei fez? Vamos ler juntos também. Vamos ler juntos. Jonas capítulo 3, verso 6. Jonas capítulo 3, verso 6. Vamos começar aí. E chegou esta notícia, junto comigo, todo mundo. Tiro. Sobre cinza, continua, 7. E fez proclamar, vamos lá. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, e nem... Então nós vemos aqui que o rei imediatamente, ele proclamou um jejum geral, sem alimento e sem água, e até os pobres dos animais entraram na dança. Essa moda pega, né? Tadinho dos animais. E no verso 10, coloca para mim, por favor, verso 10. Vamos lá. Viu Deus como se... E Deus... Que coisa maravilhosa, né? Olha a diferença do povo de Noé e do povo de Sodoma e Gomorra. Arrependimento, conversão, santificação. Vocês têm que repetir isso comigo. Arrependimento, conversão, santificação. Felizmente, o povo de Nínive se converteu. Ouviu o aviso de Deus, entendeu o aviso de Deus, e rapidinho colocaram a sua vida no prumo. E Deus não derramou a sua ira sobre eles. No livro de Ezequiel, capítulo 33, no verso 1, Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas o meu prazer está em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Deus não tem prazer, queridos, de ver uma pessoa que não se arrepende morrer. Não tem prazer, mas pelo contrário, Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Ele avisa uma vez, Ele avisa duas, Ele dá um tempo, Ele dá chance, Ele vai dando tempo para você acordar, despertar do seu mau caminho. Mas quando isso não acontece, Deus inevitavelmente executa a sua justiça por amor. Foi assim no tempo do dilúvio, foi assim no tempo de Sodoma e Gomorra, e é assim também no nosso tempo. É assim também no nosso tempo. Noé, mais de 100 anos ali avisando o povo. Ninguém se converteu. Pelo contrário, afundavam-se cada vez mais no pecado. 100 anos. Tem alguém com 100 anos aqui? O próprio Jesus já nos avisou.
deixou avisado para nós há mais de 2000 anos atrás. Coloca para mim Mateus capítulo 24, 36, 39. Nós vamos ler juntos também. Vamos lá, todo mundo junto. Mas ninguém sabe. Continua. Verso 7. Verso 39. E os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem que está falando aqui? Quem que está avisando aqui, nesse texto que nós acabamos de ler? O próprio Jesus. O próprio Jesus. E a igreja sabe que os sinais que antecedem a volta de Jesus está se cumprindo. A igreja sabe. Os sinais estão se intensificando cada dia mais. É tempo de arrependimento. É tempo de conversão. É tempo de santificação. Sabe por quê? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Está escrito aqui. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O que é santificação? É separação das coisas erradas, é separação do pecado, separação das coisas do mundo. É você ter como alvo somente o Senhor Jesus. É você ter como alvo somente a palavra de Deus, que é a tua bússola, que é a tua direção. Isto significa santificação, separação. Sede santos, porque Deus é santo. E sem a santificação, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. E a justiça de Deus, que é por amor aos justos, por amor aos justos, a justiça de Deus descerá sobre a terra. E o mesmo Cordeiro que veio por amor para tirar o pecado do mundo, também virá com a sua ira para executar o juízo sobre a terra. E para terminar, vamos ler juntos Apocalipse capítulo 6, verso 15. Vamos ler, igreja, vocês vão ler. Vamos lá, eu quero ouvir. E aos reis da terra, continua. Verso 17. Por quê? Porque chegou o grande dia. Quem poderá sobreviver? Quem poderá sobreviver? Pode subir, por favor? Família de Noé. Repitam comigo. Família de Abraão. Foram salvos da ira de Deus, porque andavam em santidade, separados do pecado. E agora, família de Cristo. Você faz parte da família de Cristo? E agora, família de Cristo, você está preparado para o grande juízo, na qual o Senhor Jesus já nos avisou? É isso que eu quero que você pare e pense. Será que a família de Cristo anda em santidade e serão salvos?
E eu quero agora, neste momento, que você curve a sua cabeça. E eu vou fazer 2 convites. O primeiro convite eu quero fazer para você que sempre ouviu falar de Jesus, mas foi deixando para a última hora. Amanhã eu aceito Jesus, ainda tem tempo. Já faz muito tempo que estão falando que Jesus vai voltar, então amanhã eu faço isso. Esse convite é para você, que ainda não fez a sua decisão de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o segundo convite é para você que sabe que a qualquer momento você poderá ser chamado e ainda você não está pronto. Ainda você continua curtindo esta vida de pecado. É para você, porque amanhã pode ser muito tarde. 2 convites lançados. Vocês ouviram a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Ela penetra no nosso coração e ela não volta vazia para o Senhor sem antes ela ter efetuar o efeito que ela tem que fazer. E eu sei que Deus falou com alguém aqui nesta manhã. Então, em nome de Jesus, nesses 2 convites, nesses 2 apelos, eu convido, venha para frente. Os sinais estão dizendo, algo está acontecendo. E as pessoas perguntando, o que será? Enquanto o louvor ministra ao Senhor, eu convido você, nesse momento, venham para frente. Esses 2 convites foi para você que ainda não fez a decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. O segundo convite, para você que já conhece a palavra de Deus, você que já entendeu o aviso, mas que ainda está para lá e para cá, sem tomar uma decisão correta na sua vida. É agora, é a oportunidade que Deus te dá. O aviso foi lançado, o convite foi lançado, agora depende de você, a escolha é sua. Você tem livre-arbítrio.